Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Uro, a resenha mais urológica do Brasil. E o episódio de hoje está imperdível para a gente conversar hoje, mas antes queria deixar aqui alguns recados para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso podcast pelo Spotify e também segue a gente na página do YouTube, deixa seu like, se inscreva na página, ajuda a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E estou aqui também com uma meta que a gente alcançar. A gente precisa só de mais 2 seguidores aqui na página do Spotify para a gente atingir a marca de 200 seguidores na página, que vai ser muito importante para a gente, um marco histórico. E antes, queria apresentar aqui também o time, né? Eu estou aqui com ele, é o urologista que mais trabalha em Sorocaba e região, Pedro Oliveira. E também, além disso, queria apresentar ele, Dr. Maurício Verotti, cara que é formado simplesmente na USP, fez cirurgia de residência de cirurgia geral na Faculdade de Medicina da USP também, e fez a sua formação, a sua especialização em urologia no ABC. Ele é dono de diversos bordões e de um dos Instagrams médicos mais genuínos de todos os urologistas, e além disso ele é urologista em São Roque e Alphaville. Além disso, é um cara familiar aqui do nosso podcast, porque ele também é ex-preceptor do Pedrão. Então, queria agradecer muito, uma honra poder conversar com você, Maurício. Agradeço o tempo e a disponibilidade para a gente bater esse papo hoje aqui. João, Pedro, boa noite. Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto honrado por essa oportunidade e também pelas palavras aí que vocês já começaram a falar de mim. Elogio de amigo a gente sempre vê de maneira mais feliz, né? E com algum desconto também, né? Sem desconto. É isso aí. E também, para a gente deixar aqui aberto o público que nos ouve, né? A gente tem um público diverso, a gente tem alunos aí de faculdade de medicina, mas a grande maioria provavelmente vai estar aí entre residentes da área de cirurgia, de urologia, de outras especialidades cirúrgicas, e também a grande maioria aí de urologistas que nos seguem, nos escutam. Também tem uma pequena parcela aí do público leigo, mas um público bastante diverso aí, para a gente poder bater um papo e atingir toda essa área médica e urológica aí que nos escuta. Então, queria passar aqui a palavra para o Pedrão para fazer os agradecimentos e passar a palavra também para o Dr. Maurício para a gente começar esse bate-papo. É uma satisfação enorme estar aqui, mais um episódio, e esse especial, que é uma pessoa que eu tenho muita estima, um dos caras que está no seleto grupo das pessoas que eu admiro e me inspiro. E para a gente começar a nossa conversa de uma maneira mais descontraída, eu vou fazer uma pergunta que eu imagino que já tenha respondido em alguns momentos essa pergunta, mas é sempre interessante a gente saber. Doutor Maurício, São Paulo ou São Roque? Bom, São Roque, né? Sem nenhuma dúvida disso. Eu fiz a minha formação médica em São Paulo, né? E a urológica no ABC, né? Mas assim que eu terminei a minha formação, a minha preceptoria, eu fiquei 1 ano como assistente também lá na litíase. Houve a oportunidade de fazer a minha carreira no interior, e eu tô aqui há 16 anos. Eu vim com mulher e com cachorro em 2008, né? Hoje eu continuo com a mesma mulher. A cachorra vai fazer 17 anos dia 1 de setembro, tá? Agora a Laila, minha primogênita. Tenho um filho, né, de 9 aninhos, e gosto muito de morar aqui, né? Então, vir para o interior foi algo desafiador, mas algo que eu já tinha na minha perspectiva de vida. Eu sou filho de um engenheiro que trabalhou em usinas hidrelétricas aí ao longo do estado, então até os 16 anos a gente foi bastante cigano, então tive toda a minha infância no interior e já sabia como que era morar no interior. E São Roque tem algumas particularidades. Ela tem características de cidade do interior, mas ela está geograficamente muito próxima ainda da capital, quase que um bairro de São Paulo, né?
E isso me permite manter o meu intercâmbio social, os meus amigos de São Paulo continuam sendo meus amigos, né? E também o meu intercâmbio técnico, vamos dizer assim. Excelente. E a gente vai explorar bastante essa questão hoje da urologia no interior e tudo mais. Mas vamos começar do começo, né? O seu Instagram é um Instagram muito genuíno, é muito legal. E a forma como o senhor faz o conteúdo, que é de uma maneira muito natural, muito leve, inspira e já te disse isso, mas no começo aqui do Papo de Ouro, muitos dos posts que a gente fez são inspirados em analogias que o senhor faz na sua página. E das postagens que vem ali todo dia do médico, uma reflexão muito bacana sobre a escolha da sua profissão. É que das suas escolhas mais acertadas, uma delas foi da sua profissão e também da sua especialidade. Conta pra gente como é que foi, né? Eu disse agora, filho de engenheiro e tudo mais. Como é que foi a decisão de fazer medicina e, por consequência, depois, como foi a escolha da especialidade, escolher urologia? Sim. Na verdade, eu não tenho... O único médico na minha família é o meu irmão mais velho, né? Que não é muito mais velho do que eu. Tem 2 anos de diferença. Eu nunca pensei em fazer outra atividade profissional, Pedro. Tá? Eu defini que eu gostaria de fazer algo relacionado a biológicas e especificamente a medicina de maneira precoce na 7ª série. Eu tinha 13 anos. E desde então nunca pensei em outra profissão, né? Eu estudei bastante, me esforcei, consegui realizar um sonho de fazer o curso que eu almejava numa faculdade de excelência, né? Onde eu fiz muitos grandes amigos, tive uma formação muito, muito boa, né? Na minha opinião. E durante a medicina, né, a faculdade, eu me interessei por carreira cirúrgica, né? Eu já desde o 3º ano acompanhava um grupo de cirurgia, um grupo grande com professores da minha faculdade, e eu quase fiz gastro, né, cirurgia do aparelho digestivo, né? Existe uma equipe que ainda ela é atuante, que é uma equipe ligada à professora Angelita Gama e o Dr. Gama. Exato, o Dr. Anoy Cordeiro, que é um cirurgião de cabeça e pescoço. E até por trabalhar com eles, eu acabei fundando 2 ligas no HC, tinha trabalho publicado, participava dos cursos, dos congressos, então era natural que eu fizesse cirurgia do aparelho digestivo, né? No 4º ano, que foi o primeiro contato com urologia, eu achei algo muito interessante, né? Muito interessante. E o 2º estágio que eu tive na cirurgia geral foi o estágio de urologia. A partir dali, eu não pensei em absolutamente nenhum outro tipo de subespecialidade, né? Eu entrei na minha residência na Faculdade de Medicina do ABC. Na época, o regente era o professor Eric Włocławski, né? Para mim, a quem eu tenho como um pai, que foi o que ele foi para mim, né? E no ABC eu tenho um orgulho absurdo de ter participado, deles terem feito parte da minha vida, e eles ainda fazem, sempre farão, né? Isso não é demagogia. Eu fui muito bem ensinado, eu fui muito bem acolhido, eu fiz amigos pessoais e profissionais eternos, sabe, Pedro? Então, eu sou muito agradecido a eles. Fazendo um jabá, vai ter um simpósio de 30 anos da Urologia ABC, eu já mandei para você. Se você puder estar presente para a gente, vai ser uma honra, e para todo mundo que está ouvindo, está convidado, tá? Vai ser no finalzinho de novembro, dia 29 e 30 de novembro desse ano, de 2024, em São Paulo. Uma oportunidade para mim, eu vou participar,
né, na sessão de litíase, que também eu fiquei honrado com o convite. E é isso, né? Então, assim, eu nunca me arrependi de ter escolhido ser médico, e dentre a minha escolha, ser médico, se tem uma escolha que eu fiz na minha vida de maneira muito correta, que eu fui muito feliz, foi em ter sido urologista, né? Eu gosto muito de ser urologista, eu gosto muito de conversar com os urologistas mais novos e mais velhos e da minha idade. Enfim, para mim é uma especialidade vibrante, fascinante, inovadora, e eu acho que a gente tem um quê a mais aí dentro das outras especialidades que se nos ouvirem vão ficar com um pouquinho de dor de cotovelo aí, mas urologia é outra prateleira. Eu gosto de brincar porque se alguém algum dia dividiu a medicina em especialidades, ele foi muito generoso com a urologia. Porque sem dúvida. O segundo colocado está muito atrás da gente. A nossa versatilidade, a nossa capacidade de fazer coisas, desde uma microcirurgia até uma lapa para tirar um abscesso renal, uma cirurgia robótica, uma cirurgia endoscópica, transplante. A parte clínica, a parte diagnóstica é realmente fascinante, é demagogia a gente ficar falando tanto assim, mas é incrível as possibilidades que a gente tem dentro da urologia. E tanto é que as áreas têm se aprofundado cada vez mais, as tecnologias têm se desenvolvido cada vez mais. O urologista geral, o urologista do centro, acaba que ele tem que ficar frequentando vários ambientes para estar por dentro de várias coisas. E ainda falando em termos de formação, hoje em dia a gente está normalizando praticamente, principalmente quando a gente fala da grande São Paulo aqui, das cidades ao redor, grandes centros de uma forma geral, o fellow está ficando uma coisa que é praticamente normalizada. Eles fazem até um paralelo. A urologia um dia pode até se parecer com o que é hoje a ortopedia, em termos de segmentação do conhecimento e da área de atuação. Claro que isso não representa a realidade nacional, a realidade brasileira. Mas nos grandes centros isso é uma tendência cada vez maior. Na sua época, eu imagino que não devia ser dessa forma ainda, né? Já desde a sua formatura até hoje, esse cenário talvez tenha tido esse desenho. Quando você estava se formando ali na urologia, teve a questão da preceptoria, cogitou fazer algum fellow? Como que foi esse processo de decisão? O Fuzeta está no final da residência, eu vivi isso há pouco tempo, sobre fazer ou não o fellow, e qual que é o significado disso na vida de cada um. Claro, é uma decisão muito particular, acho que não tem uma receita de bolo para isso, mas conta pra gente qual que foi a sua realidade e a sua decisão na época. Sim. Você pontuou algumas coisas que são interessantes, né? A medicina, ela se fragmenta demais, né? A incorporação tecnológica e a informação, que ela é cada vez maior, né? E na área médica, eu já ouvi dados dela dobra a cada 6 anos, mais ou menos isso, né? Isso traz uma angústia que parece que por mais que você nade, por mais que você estude, você nunca está fasado daquela maneira que você gostaria, né? Isso é impossível, né? Você hoje tem especialistas dentro da urologia em tumor de rim, né? Em tumor de bexiga, né? E por aí vai, né? Mas eu penso que assim, Pedro, ao mesmo tempo que a gente tem várias frentes de trabalho e elas são sofisticadas, é impossível você ser o melhor do mundo em todos os aspectos. Você tem que privar primeiro por uma formação básica muito boa, tá? Você tem que ser um ótimo urologista geral, você tem que transitar muito bem em todas as áreas, porque o arroz com feijão, você não vai precisar do suprassumo. Você vai conseguir manejar muito bem, tá? Eu sempre encarei a residência médica como algo importante demais, mas também como uma introdução à sua especialidade. Você não sai completamente pronto para tudo. Você sai muito bem formado, mas você vai precisar viver tudo aquilo, né? Você vai precisar aprender
consigo próprio. Você vai precisar aprender com outros amigos, outras tecnologias que você não teve acesso na sua formação, elas vão aparecer e você não vai poder ficar para trás, né? Por exemplo, cirurgia renal flexível, não tinha, né? Eu aprendi a partir de 2012, 2013, né? Pacientes do meu consultório privado com colegas que tinham um pouco mais de expertise. E hoje em dia é quase que inconcebível você sair de uma residência sem saber fazer bem uma cirurgia renal flexível, né? Videolaparoscopia, mesma coisa, né? Os assistentes, eu terminei a urologia em 2006, né? Comecei em 2004 e terminei no final de 2006. Os assistentes estavam aprendendo laparoscopia, né? Tinha o fellow, inclusive o ABC, na época com o Tobias, né, que sempre foi um cara disruptivo aí dentro da urologia, né? Fez bastante coisa, sou grato pra caramba a ele também, né? Sempre tive um ótimo relacionamento com ele. Ele recebia alguns fellows, né? A gente teve a nossa introdução, mas não tinha muito como a gente fazer. Por quê? Porque ele estava na curva dele, né? E outros também, né? Então, assim, não era algo tão forte assim, o fellowship, né? Tinha a figura do preceptor de ensino no ABC, que também era algo que tinha no HC, tá? E como que era o preceptor? Ele era um residente que tinha terminado, né? E ele era selecionado, geralmente por indicação, e ele funcionava como um assistente mais novo, né? Eu ficava de plantão dia sim, dia não, né? Porque tinha o Rodrigo Tristão, meu parceiro, que é capixaba, hoje ele está lá em Vitória, Vila Velha, né? E nós entrávamos em todas as cirurgias que nós quiséssemos, tá? A gente tinha a prerrogativa de escolha das cirurgias maiores, né? E isso serviu para a gente dar uma afinada aí na nossa técnica, na nossa expertise e também ganhar um pouco mais de mão aí nas cirurgias de maior complexidade, embora o movimento, né, o volume cirúrgico onde eu fiz a minha residência fosse algo expressivo, a repetição faz parte demais do aprendizado, né, Pedro? Então, foi muito útil nesse sentido. Como eu também já tinha essa ideia, né, de seguir a minha carreira, e não que eu não gostasse de meio acadêmico, eu gosto, só que a gente tem que fazer escolhas na vida, e a gente não consegue estar em 2, 3 lugares plenamente ao mesmo tempo. E houve uma oportunidade profissional, então eu acabei vindo para cá, né? Eu não fiz nenhum fellowship em específico, embora eu tenha feito 1 ano de preceptoria. Poderia até ser encarado como um fellow em urologia geral, de urgência, né? E, de certo modo, eu fiquei 1 ano na endurilitíase, que também teria sido alguma coisa, um aperfeiçoamento, mas depois que eu saí de lá, muita coisa veio e eu acabei tendo que fazer os meus fellowships by myself aí, né? Robótica, por exemplo, a primeira cirurgia robótica do país é de 2008, né? Não tinha, né? Então, a gente precisou correr atrás, né? Fazer uma pós-graduação, tirar a certificação, acompanhar outros colegas aí que têm mais proficiência e investir, né? É uma carreira longa, a do médico, a do urologista, então tem que se ter perseverança. Não sei se eu respondi exatamente o que você me perguntou. Porque, às vezes, a gente, quando está na residência, antes de atravessar o portal, a gente tem a sensação de que você, para começar, você tem que estar 100% pronto. Muitas vezes você protela isso, e talvez a escolha do fellow, muitas vezes, não é nem por um desejo de aprendizado, mas muitas vezes por insegurança. Uhum. E as duas justificativas, na minha visão, são válidas, não tem nenhum problema nisso, mas desde que você saiba diferenciá-las. Porque senão você começa a entrar num turbilhão de indecisões, e quando você vê, você já tem anos e anos e anos dedicado a uma formação e não se sente pronto e
não se sentir pronto não é um problema, mas o problema é você deixar de encarar e começar a fazer as coisas girarem. Sim. E foi uma reflexão meio profunda que eu tive no final da minha residência, e particularmente observando pessoas, inclusive como o senhor, que eu achei muito legal, aquele conceito aplicado na prática do lifelong learning. A gente aprende ao longo da vida, a gente se desenvolve. Pode ser que daqui a 5 anos tenha uma tecnologia que a gente nem imagina que ela exista, como foi o flexível, por exemplo, e que a gente vai ter que dominar. Eu acho muito interessante a forma de atualização que o senhor faz, por exemplo. Tá no Uruonco, tá no Continence, no Congresso Paulista em mesas, o senhor opera criança, e a urologia consegue possibilitar isso pra gente, né, da gente poder frequentar a nossa especialidade na sua plenitude, né, e aplicar aquilo dentro da nossa realidade. Então é algo que eu tenho modelado também e feito aqui na minha prática, é isso. Eu imaginei, né, sobre o uruonco, que sempre foi a área que mais me encantou dentro da urologia, mas quando eu comecei a carreira profissional, várias portas se abriram na urologia funcional, nas disfunções miccionais, e tenho me dedicado a isso e tenho gostado bastante. Muitas vezes também a nossa trajetória nos surpreende com coisas que você também não imaginava, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Quando eu terminei também a minha formação, não posso deixar de citar uma pessoa que ela continua sendo muito importante na minha vida profissional, né, e até hoje, que é o Fábio Nascimento, né, que é o chefe da uropediatria do ABC. Você conhece ele, né, do interior também. O Fábio foi o cara que primeiro me deu uma oportunidade profissional de trabalhar no consultório dele, né? E aí, para vocês entenderem o que aconteceu, a gente pegou um convênio lá em São Bernardo na época, que eram 30 mil vidas, que vinha de um convênio que ele é famoso por ser um convênio que não seja muito resolutivo. Então, quando a gente pegou, a gente sabia que teria uma demanda reprimida absurda, tá? Então, assim, o que eu trabalhei em mais ou menos 1 ano e meio lá, em termos de atendimento, de cirurgia, de resolução de caso complexo, foi uma coisa absurda, né? Fazia muita urodinâmica também no consultório do Fábio, né? Depois, quando eu vim para São Roque, eu já montei o meu serviço aí de urodinâmica aqui também, né? Então, contei e conto ainda, agora menos, né, mas com amigos que já vieram me ajudar aqui, né, já recebi estrelas da urologia aqui em São Roque, Dr. Caio Sintra, né, o João fez uma ampliação vesical aqui, ele já veio fazer ampliação com reimplante, com sling de retenção. A gente já operou hipospádia perineal com o Fábio Nascimento aqui. A gente já fez laparoscopia complexa com o Dr. Fernando Corques, que também é um amigo pessoal, né? Mais recentemente, Dr. Cristóvão Barbosa, Machado Barbosa Neto, um parceiraço meu atual, né? Com laparoscopia que a gente fez numa criança. Dr. Júlio Geminiani, né? Já fizemos pan-uretra aqui em São Roque. Doutora Maria Cláudia Bicudo, a Claudinha, que foi minha primeira R1 quando eu cheguei no ABC, já veio me ajudar e me ensinar aqui. Então, assim, eu sou agradecido a essas pessoas, né? E eu acho o seguinte, Pedro, a gente tem que sair de uma residência médica com segurança. Segurança é o quê? Saber que, obviamente, vão ter casos desafiadores sempre. Só que esses casos desafiadores, sem que a gente perca o respeito a eles têm que começar a se tornar cada vez mais raros, sabe? E a gente não pode sair de casa com medo de trabalhar. Se isso está acontecendo, alguma falha teve, né? Entendo. Então a gente tem que sair com uma noção clínica cirúrgica muito boa dentro da especialidade, tem que saber sabendo fazer e indicar as pequenas cirurgias, as cirurgias endoscópicas, as cirurgias prostáticas. Embora isso hoje, né, para você ter uma ideia como o negócio evoluiu, há não muito tempo atrás, qual era o cardápio que você tinha para tratar HPB? Qual é o cardápio que você tem hoje?
não é? E sempre que aparece uma nova tecnologia, parece que quem não faz aquilo não é um bom urologista. Então, se você não souber operar robô, você não é um bom urologista, né? Se você não tiver, se você não souber fazer um roll-up, você não é um bom urologista, né? Se você não fizer mini-perk em criança com rim ferradura, você não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Essas pessoas têm méritos, mas também, dentro de uma especialidade tão ampla como a nossa, você não deve ser um cirurgião de uma doença só, né? Então é isso. Exatamente. Algumas reflexões achei bem interessante. Uma delas, o Pedrão estava falando em relação a sair da residência, formação, insegurança, né? Graças a Deus, a gente tem uma sociedade brasileira de urologia que preza muito pela formação da urologia, né? Então, eles têm grandes escolas, você pode ver, urologista geralmente é um cirurgião muito bom, um clínico muito bom, né? Clínico cirúrgico muito bom. Então, uma reflexão é isso, né? A qualidade da formação. E uma coisa que me chamou bastante a atenção é esse network, né? Essa amizade. Isso aí parece um negócio muito genuíno, até da sua formação, grandes colegas e professores, experiências que você pode ter com colegas. Sensacional poder ter esse aprendizado continuado, né? De você poder trazer pessoas para operar casos desafiadores com você. Mas uma coisa que eu queria saber, assim, doutor Maurício, então, depois que você terminou ali sua preceptoria, como é que foi ali a transição para o interior? Tanto a parte de transição, assim, já deixar o terreno preparado, já sabendo onde você vai chegar, se você vai chegar no consultório, se vai alugar uma sala, como é que é? Como que foi essa transição? Se já veio o negócio planejado ali ao longo desse 1 ano de preceptoria? E a pergunta, assim, né? Por que se mudar, né? Acredito que você já inserido ali na preceptoria, talvez já tinha, querendo ou não, às vezes uma oportunidade, talvez, que não fosse, pode ser que não fosse a melhor que você gostaria, mas acredito que já deveria ter alguma coisa ali de oportunidade, mas teve então uma decisão de ir para o interior, né? Como é que foi essa decisão, por quê? E como que foi o processo de transição até você sair de São Paulo e chegar em São Roque? Já estava tudo pronto ou você foi planejando aí ao longo desse 1 ano de preceptoria? Não estava nada pronto não, João. Na verdade, o que acontece? Eu tinha o intuito, eu não sabia para onde eu ia ter que acabar procurando, conversando, mas calhou de que a Unimed local, na época, ela estava precisando de urologista, né? Existiam alguns urologistas aqui, mas eles entendiam que haviam alguns gaps aí que precisavam ser sanados, né? Casos que estavam de maior complexidade e estavam acabando saindo do local. E o meu irmão, ele atuava aqui, né? Então, houve esse convite, né? Não foi fácil, né? Eu já era casado, minha esposa é cosmopolita, ela é do ABC, ela abominava a história de ir para o interior. Hoje ela não quer sair daqui de jeito nenhum, tá? E eu simplesmente vim com a cara e a coragem, né? Cooperei na Unimed e mudei, fechei a porta num lugar e abri na outra, né? Para você ter uma ideia, eu fiz uma viagem longa, né? De 28 dias de despedida, vamos colocar dessa maneira. Voltei pro ABC na sexta, dormi em São Roque na segunda e já comecei no meu consultório no domingo, comecei na segunda-feira, né? Óbvio que a agenda foi sendo construída ao longo desses 16 anos, né? Um volume de atendimento, em especial no começo, muito grande, né? Eu trabalhei em outras cidades aqui ao redor de São Roque, em Ibiúna, em Vargem Grande Paulista. Eu trabalhei num hospital grande também em Itapevi, que é um hospital geral de Itapevi, onde eu conheci outros colegas também
foram muito importantes e são muito importantes para mim, né? São pessoas, todos que eu conheci lá em Itapevi estão muito bem, né? Graças a Deus estão em São Paulo, tem gente que está em Sorocaba também. E acho que talvez o fato de eu conhecer tanta gente aí é porque eu já rodei bastante também, viu, João? Né? E que mais, né? E aí eu tô aqui há 16 anos e eu abri um consultório que foi bem um pouco antes da pandemia em Alphaville, né? Depois de um tempo aqui, eu achei que fosse interessante eu sair um pouquinho também daqui, né? Porque alguns casos eu já operava em São Paulo, né? Casos de consultório aqui que não tinham o convênio local, ou que mesmo tendo, preferiam ser tratado em outro lugar, e eu resolvi também abrir um consultório em Alphaville. Então hoje ainda o meu quartel-general é São Roque, né? Mas eu também atuo na região ali de Alphaville, que é perto daqui, né? E perto de São Paulo também. Não sei se eu fugi da tua pergunta, se eu respondi ela plenamente ou não. E quando você voltou ali para São Roque, você tinha um volume grande de consultório e tal, e assim, pensando um pouco em questões de produção, né, produção financeira e atendimento e tal, tirando a cirurgia, você teve alguma estratégia, sei lá, comprar um aparelho de urodinâmica, um aparelho de ultrassom para montar seu consultório, para gerar volume de procedimento, para fazer isso, fazer seu consultório crescer, não só na parte financeira, claro, mas crescer na parte de um consultório que vai te fornecer, às vezes, algum exame, para o paciente não precisar sair para um centro de diagnóstico para fazer isso. Então, teve alguma estratégia em específico com relação a isso que você adotou quando criou o consultório? Olha, na verdade eu deveria ter adotado, mas eu não adotei não. Eu montei a urodinâmica pensando sim numa demanda que não era coberta, né? Não tem aqui na cidade, nem na região, né? Urodinâmica é um exame ame ou deixo, né? Você sabe muito bem disso. Eu adoro, o Pedro está gostando de fazer também, fico feliz, mas a gigantesca maioria dos urologistas abomina, né? Então, é difícil achar quem faça e mais difícil achar quem saiba fazer e faça de maneira adequada. Então, foi o que eu montei, né? A minha estratégia, na verdade, para fazer o meu consultório crescer, isso não é demagogia, foi de muito trabalho, né? Muito trabalho, muita disposição, muita dedicação à estrutura vigente, né, que ainda está aqui, né, e não que eu não me dedique, mas no começo a minha dedicação era muito maior, mesmo porque a vida acaba te rumando para outras frentes de trabalho, né, outros colegas mais novos chegaram também, o que faz parte de uma renovação. Eu tenho parceiros aqui também, né, mas para vocês terem uma ideia, de 2008, quando eu cheguei em outubro, até 2014, não havia escala de BIP no hospital daqui da cidade. Ou melhor, não havia escala remunerada, porque eu era o plantonista, né? O acordo local foi, a gente te põe, e assim, quando você não puder, você não pode. Tá bom. Então tá, liga que tem uma criança com testículo torcido, o que você fala? Não posso? Né? Transfere, né? Você só vai falar isso quando realmente você não puder. Eu até avisava, tô viajando, né? Então nem adianta me ligar que eu tô fora do país, tô em congresso e tal. Mas então, assim, todo esse custo pessoal, ele foi recompensado com um reconhecimento, não só dos colegas médicos, né, da mesma e de outras especialidades, mas sem falsa modéstia, graças ao bom Deus, com quem mais me interessa que me reconheça, que são os meus pacientes, né? E o interior ele é muito bacana no sentido de que o que você faz aparece muito rápido, sabe?
Então, a confiança que você conquista, né, você poder tratar famílias, na verdade, isso é muito gratificante, né? Isso engrandece a gente, né? E como eu já estou aqui há 16 anos, puxa, então assim, você opera o cara com 10 anos de idade, né, de postectomia, e às vezes com 26 anos você já operou a pedra, já fez a vasectomia, enfim, por aí vai, né? Então, essa foi a maneira que eu encontrei para fazer o meu consultório pegar, né, essa dedicação, essa abertura, esse acolhimento é algo que você deve manter para sempre, né? Isso não é porque o jardim está formado que se você não regar, não cortar, não podar direitinho, ele vai ficar feio. Então, tem que continuar sendo cuidado, né? Mas foi isso, né? A questão de abrir também métodos de imagem, sabe? Tudo isso daí é algo que, na minha concepção, eu já tive até algumas conversas aí com o pessoal da SBU, alguns colegas que estavam na gestão. Eu acho que o urologista ele tem que ser treinado para isso, não é para ele ocupar o espaço do radiologista, mas eu acho que o ultrassom é uma ferramenta do médico em geral, sabe? Então, eu não montei, né? Eu não montei para isso para ganhar dinheiro. Também não dá para a gente fazer tudo, né? E no interior você tem uma certa dificuldade de arrumar gente para te ajudar, sabe? Nós somos em 5 urologistas aqui, juntos, porém separados. Cada um tem o seu consultório, cada um trabalha. Nos ajudamos em cirurgia, mas ninguém trabalha para ninguém aqui, entendeu, João? Enfim. E essa questão, o senhor fez um paralelo aí da questão do interior com a capital, eu queria explorar isso aí um pouquinho mais. Especialmente esse primeiro ponto, né? O seu trabalho ele é percebido de uma maneira mais rápida, seja ele positivo ou negativo, né? Sim. A mensagem ecoa mais rápido. Quais outras características que o senhor sentiu de diferença em relação à atuação médica mesmo? E você, de repente, trabalhando no mesmo lugar, da mesma forma, num lugar X e no lugar Y, isso seria diferente. Relação com colegas, credenciamento em hospital, essas coisas. Teve mais algumas outras diferenças que você percebeu da capital para o interior? Olha, tem várias, Pedro, né? Tem várias, né? Depende também da capital onde você atua, né? São Paulo é uma série de pequenas cidades numa grande cidade, né? Talvez um hospital de uma periferia de São Paulo, ele se assemelhe aí a um hospital do interior do estado, né? Eu acho que é importante, sempre que for possível, a gente estar ligado de alguma maneira a um centro de grande performance, né? Seja um hospital, seja uma disciplina de urologia, né? Então isso te impele, tá? Isso te impele a não se acomodar, né? Isso foi uma das coisas que me fizeram, depois de um tempo, talvez ficar um pouquinho mais próximo de São Paulo, sem desmerecer aqui, pelo amor de Deus. Aqui a gente consegue fazer, em especial dentro da urologia, uma assistência global aí, não só por minha parte, mas dos outros colegas aí, muito acima da média, na minha concepção, sabe? Mas a gente está... É injusto com São Roque compará-la com a maior cidade do hemisfério sul, né? E estando próximo dessa cidade, acho que respirá-la um pouco com parcimônia, né? Eu acho que faz muito bem, né? Algumas coisas são diferentes, sim, né, no interior em relação às grandes cidades, né? Aqui as coisas são muito próximas, existem famílias. Felizmente, eu devo ser bom de bico, viu, Pedro? Eu não tenho nenhum anticorpo com ninguém aqui. Não sei se alguém tem comigo, eu também não percebo, entendeu? Mas existem lá, as coisas estão sendo mais próximas, às vezes você tem algum tipo de desgaste que você vê.
sabe, entre colegas e tudo mais. Em São Paulo isso dilui mais, tá? Pode ser que eu esteja falando porque eu não vivo tanto São Paulo assim, eu vivo a parte boa, né? Eu vou para São Paulo, geralmente eu opero com o meu anestesista, que é meu amigo, enfim, sempre sou bem tratado lá também. A Respondi questão o que mais. você perguntou, Pedro? A questão, pelo que eu percebi, a questão social é mais aflorada, não tanto a questão técnica. Até em relação a lidar com as pessoas, né? Às vezes, por exemplo, vem uma pessoa que ela tem determinado cargo, esse cargo pode ser público ou pode ser um grande comerciante Sim. da cidade que tem certa influência. Então acaba que é uma maquete, né? Então, entre aspas. Então Sim. as realidades são mais intensas quando você está num circuito menor, assim, né? É verdade. Isso é verdade e tem que saber manejar, né? Porque, assim, obviamente que você abre as suas concessões, né? Mas, primeiro, o paciente é o mesmo, né? Independentemente do cargo que ele tenha, ele tem uma condição de saúde, né? Então, esse tipo de distanciamento eu nunca perdi, né? Mas tem algumas coisas que são mais complicadas, por exemplo, pressão quanto à sua agenda, né? A prima da minha avó queria passar com você e não está conseguindo, sabe? E isso é um pouco difícil, às vezes, de administrar, porque essa prerrogativa de agenda é uma prerrogativa mínima do médico, né? Visando uma boa assistência para o paciente, né? Os encaixes, por exemplo, eles precarizam a assistência, né? Não tem como, né? E não é justo com quem está esperando a consulta, né? Com o João, com o José, com o Antônio, ou com quem quer que seja. Né? Então, esse tipo de pressão, sim, existe, né? Mas eu vejo como muito mais como aspectos positivos e de respeito, né, que o povo tem por você do que o contrário, né? Não vão ficar com ciúme porque vocês também vão ganhar. Eu ganho muito presente aqui, cara, sabe? Eu estava conversando com um anestesista de Sorocaba, né, há uns 15 dias que eu fui lá, e ele falou que isso em Sorocaba já foi muito forte e agora não era tanto, sabe? Eu falei para ele, olha, eu vou te falar um negócio, é raro a semana que eu não ganho alguma coisinha. Ele falou, putz, você não sabe o que isso é precioso, porque aqui há 30 anos era assim, mas faz muito tempo que não é mais, sabe? Enfim. É uma manifestação muito grata, né, de agradecimento, uma manifestação genuína de agradecimento, né? À medida que a cidade vai crescendo, ela vai perdendo essa característica, como é o caso de Sorocaba. Mas a gente tem um quadro novo aqui no nosso podcast, que o Fuzeta já vai começar a lançar para o senhor. Isso. A gente abre uma caixinha no Instagram no dia da gravação do podcast e a gente abre espaço para os nossos seguidores, para o nosso público, fazerem perguntas diretas pro nosso convidado, que é o Manda o Papo. Quer mandar o papo aí, Fuzeta? É isso aí, eu lancei hoje na página aí do Instagram pra gente perguntar para os nossos ouvintes, né? Então vou ler aqui algumas perguntas, até bastante coisa do que a gente já vai conversar, então a gente já vai falar sobre isso, da gente perguntar pro convidado, o nosso seguidor vai fazer essa pergunta aqui pra gente. Então a gente vai poder explorar algumas coisas aí, de dúvidas até de colegas urologistas e de outros. Então vamos lá. Vou ler aqui uma pergunta do nosso seguidor. A primeira pergunta é o seguinte: como atrair pacientes no começo da carreira de consultório? Pergunta quente, hein? Sim. Olha, eu acho que não tem passe de mágica, né? Infelizmente, não. A questão do pessoal que começa, como que eu vejo? A medicina, ela é uma carreira longa, muito longa, né? Se você escolher uma especialidade cirúrgica como a nossa, hoje são 12 anos, que são mais 3 anos de cirurgia geral, na minha época era 2, e mais 3 de urologia.
Então, isso para você ser um urologista júnior, tá? E é óbvio que quem entra numa faculdade com 19 anos e, puxa, às vezes a gente mal consegue dormir e comer, né? Como que você vai trabalhar? A gente ainda dá os pulos e trabalha durante a residência e tudo mais. Chega com 30 anos de idade, você olha para o lado, teu amigo engenheiro tá super bem, né? O teu amigo que fez administração já tem um cargo diretivo numa multinacional. E, putz, você tem que acabar ainda dando plantão para não pedir dinheiro pro pai, entendeu? Então, isso é angustiante, né? Isso é angustiante. Essa falta de lastro faz com que muitas vezes o pessoal novo precise trabalhar, ele precisa ser inserido na carreira dele, né? E ele precisa estar na pista, né? E existem várias estratégias, né? Eu acho que uma delas é você ficar vinculado ainda a um serviço para que você tenha um network, para que você refine mais ainda um pouco a sua formação, para que você tenha um ganho, né, que te permita investir em algo privado, né? Credenciamento de convênios é algo complicado nos grandes centros, né? Eles estão fechados faz mais de 20 anos, né? E aí o que sobra é ou você trabalhar para hospital, ou você trabalhar em consultório de colega, ou você abrir o teu consultório privado, sabendo que a maior chance é que esse consultório demore para engrenar organicamente, né? Não tem uma receita de bolo, né? Não tem. Eu acho que assim, a divulgação é importante, mas igualmente ou mais importante a perseverança e a paciência, João, né? E isso muitas vezes é incompatível até com as novas gerações que são muito imediatistas, né? Eu não sei se eu não era também, entendeu? Eu queria trabalhar, né? Eu busquei isso. Então, depende muito das suas escolhas, né? Talvez se você escolher ir para uma cidade do interior, você vai crescer mais rápido, mas também você vai bater no teto mais rápido, né? O que você quer, né? Então, acho que essa reflexão é importante e ela é individual, né? Cada pessoa tem um perfil diferente e é importante que ela esteja feliz com a escolha dela, né? Então, não tem melhor ou pior escolha nesse sentido, né? A melhor escolha é aquela que é boa para você. Boa. Tem mais de consultório aí, pelo que eu vi. Eu até queria fazer um gancho antes de passar para a próxima pergunta, porque assim, você se formou aí já tem um tempo. Antigamente a rede social não era uma ferramenta tão presente assim de divulgação e entregar o seu nome para as pessoas, né? De forma até paga, né? Então provavelmente você já estava até com um consultório estabelecido depois que o Instagram, as redes sociais começaram a criar um maior vínculo com a medicina e com divulgação de conteúdo e tudo mais. Então, se não foi, talvez, ou se foi, né? Onde veio as redes sociais? Que a gente vê que você tem uma página muito bacana no Instagram aí. Então, qual que foi? Isso foi uma necessidade? Qual foi o intuito de você ter esse contato de divulgar conteúdo em rede social de uma forma tão boa como você divulga? Sim, bom, primeiro, obrigado mais uma vez pelo prestígio e pelas palavras, né? Essa rede social, na verdade, a minha página, quem cuida sou eu, né? Eu, uma vez, acabei contratando uma paciente minha, eu trato da família toda dela. Não é que eu não gostei do trabalho dela, mas eu vi que, puxa, não tinha jeito. Para o negócio crescer, você tem que fazer mesmo. Então, você tem que revisar tudo e fazer as coisas duas vezes, né? Eu percebi que era importante que você tivesse uma conexão com os seus pacientes, sabe? Uma coisa que, por exemplo, eu tenho no meu cartão físico, né? Eu ainda tenho cartão físico aqui no interior, às vezes o pessoal pede, eu sempre tive meu e-mail no cartão. Meu e-mail, todos os pacientes que passam comigo têm.
telefone pessoal não dá para dar para todo mundo, especialmente quando você tem um volume grande, tem telefone da clínica, tem tudo, né? Os pacientes têm acesso de outra maneira. Mas daí eu resolvi criar também uma página em rede social, primeiro pela penetrância que isso tem, né? O pessoal não assiste mais TV aberta faz muito tempo e o pessoal usa muito o celular e rede social, né? E eu optei por fazer isso também para divulgar um pouco mais o meu nome em outra região que eu estava começando na época, que era Alphaville. Por isso que o meu Instagram é o @urologista_Alphaville. Eu atuo em São Roque também, tá? Mas até mais do que lá, mas foi por isso, né? E o que eu penso? Primeiro, é um canal voltado para o público, para os meus pacientes, na verdade, sabe? Então, as informações, as minhas postagens, elas tendem a ser informais. Raramente eu regravo, tá? Então, se você for analisar atentamente, tem algumas postagens que falam, mas eu vou assim mesmo, né? Muito do que eu falo lá eu reproduzo nas minhas consultas, né? Os temas que nascem são do meu dia a dia, né? Perguntas de paciente que eu acho interessante, eu coloco lá. E assim vai, né? Tem que ter criatividade também, às vezes o negócio não vem, né? E você tem que ter alguma constância também, porque senão o negócio não anda, né? Que mais? Anúncio no Google, eu já fiz também, né? Aqui em São Roque menos, mas fora também, né? Já fiz. Mas, sem dúvida, o estrutural é o orgânico, né? É o proselitismo, é o boca a boca, mas é que isso demora. Então, algumas ferramentas aí de antecipação eu não vejo com maus olhos de jeito nenhum. Acho que existem outras plataformas aí, né? Outras redes sociais, né? Que o urologista talvez posso até explorar mais. O Facebook, por exemplo, eu exploro, mas confesso não dá tanta atenção para ele, sabe? Vai meio que por tabela do Instagram, que é uma rede social que o pessoal com mais de 60 anos vê bastante, né? Enfim, TikTok, né? A questão não é, eu tenho, né? Você não vai me ver dançar lá, viu, Pedro? Pode ficar tranquilo, cara. Mas é o quê? É um aplicativo de vídeo curto, né? E a informação ela tem que ser telegráfica, na minha opinião. Né? Você quer conteúdo maior? YouTube, né? E tem muita coisa boa nesses canais. Tem muita porcaria, né? Porque a rede social, né? A tela aceita tudo, né? E muitas vezes o cara bota presa ali e fala com uma autoridade que absolutamente ele não tem. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? O trabalho que essa turma dá pra gente aí depois no nosso consultório aí para recuperar eixo hormonal e por aí vai, né? Mas felizmente foi-se o tempo que o médico que frequentava a rede social era o charlatão. Felizmente foi-se o tempo, né? Então, hoje em dia mais uma forma de comunicação com o paciente e também de captação, né? Exato. Eu acho que o charlatão ele ocupa vários espaços, né? A rede social é um deles, Pedro, mas tem muita gente séria lá e eu procuro me inserir entre elas, né? Como vocês, né? Então a nossa ideia é levar informação de qualidade e aumentar aí o link com os nossos pacientes, né? Então o meu intuito é esse. E dentro, só Fuzeta, para explorar mais essa questão da rede social, porque nós estamos aqui com uma fonte aí de sabedoria da rede social. Como que é esse processo criativo? Porque o que é muito interessante é a autenticidade e a forma como o senhor consegue ser lúdico, por exemplo. Dá exemplos. Quando o senhor vai falar de alguma coisa relacionada ao pênis, é uma fotinha de uma banana, de um cogumelo. Quando é alguma coisa relacionada à ejaculação, alguma coisa com leite. Se o senhor fez um vídeo uma vez servindo um leite, fez alguma coisa de ejaculação precoce, sensacional. E pós-operatório em criança, já põe seu filho andando de bicicleta na sala. Como se fosse o PO1 de pós-tec, o menino tá subindo na árvore. Como que é esse processo criativo? Simplesmente acontece, vem da sua cabeça, tem alguma padronização?
e sobre constância também, né? Porque não adianta ter um vídeo fantástico a cada 6 meses. Sim. Como é que é isso? Conta pra gente os bastidores e como que o senhor se organiza para construir aquilo ali. Cara, eu vou te falar um negócio. O negócio vem na minha cabeça mesmo, viu, Pedro? Né? E aquele do pós-operatório de criança, do meu filho, ele é real, tá? Eu mandei pro Fábio Nascimento, ele tinha operado, feito uma postectomia no sábado, né? E na segunda-feira ele tava daquele jeito, o Fábio ficou de cadeira em pé, entendeu? O que eu faço? Às vezes você tem um insight, eu anoto no meu bloco de notas, né, para eu lembrar depois, né? Às vezes algo que eu vivenciei na semana, né? Não sei se vocês viram a última postagem que eu fiz no domingo, foi sobre longevidade, né? Velhinho. Cara, semana passada eu fiz um levantamento onde 5% dos pacientes que eu atendi tinham mais de 90 anos, cara. 5%, tá? 30% tinha mais de 70. Então, eu falo, putz, eu preciso falar alguma coisa sobre isso, né? E eu gosto também, embora a gente tenha pouco tempo para estudar até dentro da nossa área, eu gosto de ouvir alguns podcasts de áreas externas, sabe? Enfim. E às vezes eu pego alguma coisa lá e tento linkar com a urologia, né? É óbvio que você tem que ter constância, mas, puxa, a gente trabalha pra caramba também, não dá pra você ficar fazendo tudo isso. Então, também, os meus posts não são tão elaborados assim, né? Você vai pegando as manhas também, viu, Pedro? Tem o CapCut lá e vai, enfim. Ferramentas, né? Eu fiz um botox intravesical, então, assim, é algo que o pessoal nem sabe que a gente faz, né? Enfim, mais para ilustrar. Então, entre uma cirurgia e outra, às vezes você cria uma coisa. Interessante. Então, pelo que eu já captei, inquietude de sempre, qualquer conteúdo que você procura consumir, você tenta, até no seu inconsciente, fazer links com a urologia. Sim. Isso é uma forma de ter mais insights, pelo que eu vi. E também, falando de uma forma muito positiva, não ser 100% perfeccionista. Porque se Sim. você ficar esperando ter um enquadramento perfeito com o design, não vai sair nada. Não, tô tranquilo, Pedrão. Casado há 20 anos. 12 mensagens que eu trabalho, tenho meu filho, ficando velhinho já, então o lógico melhor que quando fica muito ruim você faz de novo também, né? Mas o melhor é feito, né? Que perfeito, né? Sim. O do velhinho o velhinho é o jovem que deu certo, né? Sensacional. Cara, essa frase eu peguei de um webinar do professor Wilson Jacob Filho, né? Que é um geriatra lá da USP, fantástico, né? Nesse webinar ele mostra exatamente isso. É difícil o cara sair do E com 30 anos de idade, né, com 40, para chegar no A aos 80. Né? Então, esse tipo de educação populacional, que é um trabalho de formiguinha, e também, até voltando em algo que a gente falou, né, o urologista ele é especialista, subespecialista, a gente tem várias demandas, a gente não pode esquecer uma coisa, a essência de que nós somos médicos de um público que muitas vezes não vai a outro médico. Então a gente tem que pensar fora da caixa, sim, né? Vocês vão ter pacientes que vocês vão ouvir, doutor, você é o primeiro médico que está tocando nele, o cara tem 70 anos de idade, cara. No interior isso acontece, ele não vai no médico há 10 anos, veio aqui e disse que só volta no senhor. Então, você tem que usar estetoscópio, você tem que estudar, às vezes, algo fora da urologia. O check-up urológico, ele é um check-up médico. Eu faço isso, Pedro. Faço isso, João. Você entendeu? Posso talvez não fazer o melhor check-up do mundo, mas faço um check-up que eu julgo adequado para o meu. Nós somos a porta de entrada, né? Exato. Né? O urologista é o guardião da saúde masculina. Então, exatamente. Você pega esses pacientes, né? Você vê isso, você pergunta para o paciente assim, mas você acompanha com algum outro médico? Eu assim, não, meu médico é o meu urologista. Então é exatamente isso.
Claro, isso eu não tenho nenhum intuito de reter o paciente de outros colegas, sabe? Óbvio que eu faço uma triagem, às vezes eu começo um tratamento e eu faço uma carta e encaminho também, porque provavelmente eu não vou estar fasado para oferecer o que tem de melhor para ele, né? Mas fazer essa triagem, o aconselhamento e dar o start disso, né? Eu acho que uma palavra que ela é real e ela vem da rede social é o engajamento, né? E para a gente ter bom resultado, a gente não pode esquecer o outro lado da mesa, né? Não adianta você dominar a melhor técnica, você dominar o melhor tratamento, se você não consegue fazer com que o cara siga aquilo que você está recomendando. Tome o remédio que você está pedindo para ele. Procure a nutricionista, comece a fazer exercício físico, durma de maneira adequada, trate tabagismo, eu faço muito disso, por exemplo. Então, é o que eu penso, entendeu? Sensacional. Pô, então, vou lançar aqui a próxima pergunta do Mande o Papo. Alugar sala ou montar um consultório próprio? O que eu penso é assim, depende do quanto você vai usar e da demanda que você vai ter, né? No começo, montar um consultório ou montar mais de um consultório acaba sendo inviável, você vai acabar trabalhando para pagar conta, né? Outra técnica também, às vezes, é você se inserir numa clínica onde as pessoas vibrem no mesmo sentido, onde haja também uma troca ali, uma interna adequada, né? Para você fazer também o seu relacionamento interpessoal, intercolegas, né? Agora, a partir do momento que você cresce, aí acaba sendo mais vantajoso você montar o seu ou você dividir com outros colegas. Aqui em São Roque eu divido com mais 4 colegas, somos em 3 salas, vamos colocar dessa maneira, e para a gente ter uma otimização aí dos custos, né? Pô, excelente. E deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que, na verdade, a última pergunta do Mande o Papo vai ser do próprio Papo de Ouro aqui. Vou aproveitar a brecha para fazer essa pergunta. Hoje, com todo esse conhecimento, essa vivência que você teve de experiência de criar um consultório, uma gama de pacientes, está inserido agora também em um outro grande centro, praticamente tendo essa experiência e vivência de 2 consultórios e de captação de pacientes, de redes. Se pudesse juntar toda a experiência que você teve da urologia e fora dela, o que você poderia aconselhar para um R5 ali, terminando sua formação, quase se inserindo no mercado, dúvidas, aquelas angústias, o que você poderia orientar para, mais especificamente, falando no urologista que já vai sair da residência e já vai se inserir no mercado? Se você for olhar para trás, mas se você tivesse uma máquina do tempo, você tivesse lá atrás, hoje, com toda a sua experiência, o que você colocaria em prática para dar o primeiro passo? E que isso sirva de conselho para esse pessoal. Sim. Bom, a primeira coisa que eu falaria para quem está terminando é parabéns pela escolha de ter escolhido a melhor especialidade médica que existe, né? Saber que as nossas frentes de trabalho, elas são amplas, tá? Que eu espero que ele tenha aproveitado muito bem a residência, que é uma parte de muito trabalho, né? As residências de urologia são bastante pesadas, né? A gente sabe disso. Que tenha feito bastante amigo, né? Que persevere, né? Não pare de estudar, não desista dos seus pacientes, trate-os com respeito, saiba ouvi-los, tá? Mantenha-se atualizado e tenha perseverança e paciência,
né? Eu acho que esse é o caminho. Graças a Deus, é difícil a gente ver urologista que não faz urologia. Vocês já perceberam isso? Né? Não tem urologista que virou outro especialista, né? Isso mostra que é uma boa especialidade, que a maior parte de nós, estamos felizes, né? Em relação ao que escolher, como eu falei, isso é pessoal, né? Vai depender do perfil mesmo da pessoa, né? Tem urologista, né? Tem colega que prefere ficar num grande centro, prefere participar de uma equipe, tem um intuito aí de vida, de talvez ser mais auxiliar do que assumir um protagonismo. Tem colega que gosta de, sei lá, de urgência. É muito variável, né? Tem urologista que não gosta de operar, que gosta de fazer exame, ou que gosta só de fazer consultório, que gosta de fazer pequenas cirurgias. Então, assim, tem várias frentes, né, para ser feliz. E eu acho que a grande parte da gente está feliz, e acho que muito pouca gente se arrepende dessa escolha. É isso. Sensacional. Muita sabedoria. Obrigado, Pedrão. A gente aqui tem um privilégio muito grande de estar na posição de ouvinte interventor. Então, a nossa posição é de perguntar o que a gente quer para o convidado, e é muito bom isso. É realmente algo engrandecedor. E pessoas do calibre do senhor, de todos os nossos convidados que passaram aqui, com certeza mudam a nossa trajetória, como, independente de podcast, o senhor já pôde mudar a mim, e, consequentemente, de quem está ouvindo. Porque o que a gente tenta fazer aqui é algo de verdade e tentar representar os anseios de pessoas que vivem realidades semelhantes à nossa. Então, queria te agradecer pela participação, pela disponibilidade, pela parceria e por várias outras coisas, além do Papo de Uro aqui. É uma honra muito grande poder conviver com o senhor, ser amigo do senhor, e queria passar a sua mensagem a sua mensagem final e convidar os nossos seguidores a te seguirem, pelo menos conferir no seu Instagram, porque a gente não é à toa, não. Em termos de Instagram de um profissional médico, para poder engajar os pacientes de uma forma autêntica, genuína e muito séria, é um exemplo mesmo. Então, muito obrigado mesmo aí, doutor. Pô, Pedro e João e os ouvintes aí, eu agradeço aí a disponibilidade de vocês e o prestígio de ouvir a gente, né? E eu queria falar mais uma vez que é uma honra para mim estar aqui. Eu gosto muito de conversar com o Pedro, né? O Pedro, esqueci de frisar algo importante, né? Eu, por 2 anos, participei aí da equipe de cirurgia lá do Hospital Regional de Sorocaba, né? Onde eu operava basicamente os casos de litíases percutâneas, né, Pedro? Sim. E eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Fiz alguns amigos lá também, né? Eu gosto muito desse papo com o pessoal da residência médica. Eu gosto de conversar com os urologistas mais novos. Isso para mim me renova. Isso para mim traz lembranças muito salutares, né? Um paralelismo que daquilo que eu vivi e aquilo que vocês estão vivendo e vão viver. E, puxa, para mim é um prazer, né? Muitos dos que foram meus residentes, volta e meia, tiram dúvidas comigo, né? Pelo WhatsApp e tudo mais. Isso, puxa, para mim é um motivo de orgulho, que os assistentes não fiquem com ciúme, Pedro, né? Não sei se eles vão ouvir a gente ou não, mas para mim é um orgulho e um prazer poder ajudar o pouco que eu sei, né? E também sempre que eu posso ajudar num começo de carreira de pessoas boas, dispostas a trabalhar, puxa, eu faço isso com o maior prazer também. Então,
Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, João, muito obrigado aí ao Papo de Ouro, e contem comigo sempre aí. Sucesso para vocês. Queria deixar aí meu agradecimento também, doutor Maurício, agradeço demais aí a oportunidade de conversar com a gente, e queria falar para você que está ouvindo a gente aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, siga a gente aí no Spotify, deixa 5 estrelas nesse episódio, siga a gente também nas plataformas do YouTube, no Instagram, deixa seu like, se inscreva na página, isso aí ajuda a gente a conseguir entregar esse conteúdo para mais pessoas aí, e enfim, quero agradecer a oportunidade de todos, e também deixar o espaço aqui de agradecimento a todos aí, Maurício, o Joca também, que não pôde estar presente hoje, o Diogão aí, nosso agente por trás das câmeras, e o Pedrão também, e que a gente se encontre até um próximo episódio. Valeu, pessoal!